Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Saudações de paz e bem para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, primeira sexta-feira do mês, dia de honrar o Sagrado Coração de Jesus. Também, sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Por isso, peçamos o Espírito Santo para este momento da nossa oração. Vinde, Espírito Santo, vinde por Maria. O evangelho que a Igreja nos oferece neste dia para a nossa reflexão é de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." O pecado é uma doença que é curada somente com a bondade e a misericórdia de Deus. É interessante que Mateus não considera somente como doença a lepra, a paralisia, a cegueira, mas ele também considera como doença aqueles que não estão no caminho da graça. Essa é a sua própria história. Imagina que emoção ele escrevendo este relato. Ele, o cobrador de impostos, ou seja, o publicano, que foi olhado de uma forma diferente por Jesus. Considerado pecador público, pois sendo judeu, estava a serviço do Império Romano para cobrar impostos injustos do seu próprio povo. Era visto como um traidor, excomungado da sua família, da sua comunidade religiosa, do seu povo. Era uma persona non grata. Recebia olhares constantes de condenação, de julgamento, de discriminação, até chegar Jesus, que o olhou de uma forma diferenciada. Olhou para ele com misericórdia e amor. Não lhe julgou, só lhe amou e lhe disse: "Segue-me." A atitude de Mateus é admirável. Deixou tudo na mesma hora para seguir o Senhor. O poder do amor que transforma mais do que palavras e julgamentos. Que mistério, não é? No grupo de Jesus não estavam os do alto escalão religioso, os mestres da lei, os fariseus, os escribas. Os chamados por Jesus foram homens simples, pescadores, desprezados pelos grandes. De fato, como nos diz São Paulo, escolhe fracos para confundir os fortes. O modo de pensar de Deus é totalmente diferente do nosso. Bem já havia alertado isso através do profeta Isaías. Lembram quando ele disse: "Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem vossos caminhos os meus caminhos." Muitas vezes nos colocamos como grandes santos e privilegiados e olhamos para os outros como inferiores, como pecadores, sem misericórdia, sem amor, sem compaixão, mas sempre com julgamentos e moralismos. Esquecemos que Deus é amor e misericórdia e queremos aplicar para o outro o rigor antes do amor. Para nós, sempre a misericórdia, para o outro, o rigor e a moral. Mas hoje o Senhor nos chama a atenção e nos pede para lançarmos um olhar diferente para os outros. Não somente um olhar para os santos, mas para os pecadores.
De fato, o que Jesus disse é uma verdade. Não vim para chamar justos, mas pecadores. Esse, pois, aprendei o que significa misericórdia e não sacrifício, que Jesus salienta, deve nos impulsionar à missão e nos fazer questionar. Quem nós estamos buscando com nossa ação missionária? Às vezes, passando pelas ruas da minha paróquia, a caminho da missa, eu vejo tantas pessoas distantes, tantas pessoas que precisam da palavra de Deus, e eu indo ali para a igreja, com a homilia preparada para pessoas que já estão na igreja. E fico pensando que nós estamos sempre falando para nós mesmos e esquecemos de ir onde precisa de fato da nossa presença, mas uma presença diferente, sabe? Lançando um olhar diferente, um olhar de misericórdia, um olhar de amor, um olhar de proximidade. Mas é importante ir como Jesus, ir sem preconceito. Mateus, no jantar em sua casa, foi um canal de graças para muitos que estavam afastados e estavam desagregados. E ele se torna um sinal de comunhão. Mas por quê? Porque Jesus estava ali. E Jesus se fez próximo a eles, os compreendeu, os amou e não os julgou. Oremos. Jesus, como eu aprendo com o Senhor. Ao ler suas palavras, penso que me engano muito por achar que por estar na igreja, por ser frequente nas orações, sou mais santo do que os outros, me achando, às vezes, até superior. E vejo que a doença do julgamento também precisa ser curada em mim. Não sou o médico, mas sou aquele que precisa também ser remediado, assim como os outros, os que estão distantes, mas também os que estão próximos. E vem o Senhor e nos ensina a sermos mais próximos, lançando o olhar de misericórdia. Reconheço, Jesus, que às vezes estou mais distante do que perto dessas pessoas e preciso aprender o que é misericórdia, pois acho que os sacrifícios, os atos religiosos, os rituais são mais fáceis. Ajuda-me a ter um coração parecido com o seu, Jesus. Ter um olhar sobre os irmãos e sobre as irmãs com menos julgamento e com mais amor e misericórdia. Amém. Hoje poderíamos ter várias opções de gesto concreto, mas temos como ótima opção a intenção do mês do Papa Francisco para o apostolado da oração, rezar pela pastoral dos enfermos. Assim, ele também nos chama a valorizar o sacramento da unção dos enfermos. Por isso, te sugiro a fazer uma visita a algum enfermo, ver também quem precisa da visita do padre para receber a unção dos enfermos, para se confessar e receber a Eucaristia. Outro gesto é visitar quem se afastou da comunidade. Mas não é para chegar e lá e dizer assim: sumiu, Jesus está com saudade. Às vezes isso pode parecer até repugnante e até sarcástico para a pessoa que está distante. Mas vá só para estar com esta pessoa, para saber como ela está. Não para saber o motivo do afastamento dela, mas para conviver com ela, como Jesus fez com Mateus. Pode ser que, inclusive, alguma ferida aberta na alma dela possa ter afastado da comunidade. Às vezes por um olhar de julgamento, uma má interpretação, ou às vezes até uma carência de misericórdia e caridade dos irmãos. Possamos fazer um mundo diferente, com a ajuda de Jesus. Que Deus seja seu refúgio e sua proteção sempre, e te abençoa com muito carinho o Padre Jonathan, seu irmão de caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.